Boa noite, seja bem-vindo à 12ª live da Organização em Dia. Se você está vendo essa live, né, pelo YouTube, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever e participar ao vivo. E nessas aulas eu tento trazer aqui para vocês conhecimento, uma ferramenta, geralmente são muitas ferramentas, para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Por meio da organização, por meio do desenvolvimento pessoal, as coisas começarem de alguma forma a acontecer. E na live de hoje, na aula de hoje, queria que a gente fizesse um planejamento mensal. Só que aí antes de vir para cá, eu tava reflexivo, né? Poxa, é um gasto de energia do caramba. Vocês estarem aqui assistindo, eu estar aqui dando aula, depois eu, sabe, consultando autores, os autores escrevendo sobre isso. Existe um desenvolvimento de pesquisa só para essa parte de planejamento, desenvolvimento pessoal, organização pessoal. E isso é um gasto energético do caramba. E para que isso tudo, né? Por que que a gente está aqui? Por que que estamos aqui em mais um planejamento mensal dos 12 que a gente faz por ano e teoricamente vai fazer o resto da vida? Eu queria, por exemplo, não ter que fazer. Eu, na real, queria não fazer nada disso. Queria só viver de boa, sei lá, dia sim, dia não, e vamos seguindo. Só noite e dia, noite e dia. Inclusive, eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Eu queria chegar um momento em que eu só existe noite e dia. Não, não tem segunda, quarta, final de semana, férias, janeiro, fevereiro. Não, tem ciclos, tem estações e a gente vai vivendo esses ciclos. Eu queria viver essa tranquilidade mental, eu acho. Porque querendo ou não, eu acho que esse calendário gregoriano, ele gera uma espécie de pressão, gera uma espécie de cobrança, de um lembrete de que a gente tem coisas a entregar ali, tem coisas a fazer naquele período, né? Naquele tanto de número. Mas aí, pensando nisso, eu cheguei à conclusão. Cara, a gente tá aqui, não queria estar aqui, mas a gente tá aqui porque, de alguma forma, a gente quer que coisas aconteçam na nossa vida e a gente sabe que para essas coisas acontecerem, não adianta só querer só se jogar. O caos que a gente se submete simplesmente se jogando nas coisas requer muito mais energia do que essa energia dedicada a simplesmente planejar alguma coisa. E quando eu digo planejar, não é controlar. Não tem como controlar. A única coisa que está sob o nosso controle é a forma que a gente reage. E é a tudo. As circunstâncias, a nós mesmos, os nossos sonhos. E já que a gente só consegue controlar a gente, nada mais justo do que a gente acompanhar como a gente se comporta na direção dessas coisas que a gente quer na nossa vida. Projeto, objetivo, sonho, enfim, esse, esse destino que cada um escolheu. E a gente escolhe, todo mês, algumas coisas que fazem parte desse caminho maior. Eu já comentei aqui algumas vezes, o planejamento mensal, ele é um pedaço de um todo. E esse todo seria o plano anual, ou o plano de 3 meses ou mais. Por que esse tempo de pelo menos 3 meses? Porque é quando a gente começa a ver alguma coisa realmente acontecer, por menor que seja. Então, é muito raro, às vezes, a gente ver um progresso absurdo de um mês para o outro. A 12ª live marca, para mim, o fim do primeiro ciclo de 3 meses que eu planejei. E eu entendo que esse aqui é um momento em que eu finalizo um ciclo e planejo o próximo em cima do que eu coletei até agora. Não é fácil seguir 12 semanas, planejar mês a mês, planejar semana a semana, ver que coisas não acontecem e que coisas acontecem, coisas que a gente nem esperava que acontecesse, acontecem, e às vezes não positivamente, pode ser positivamente, mas pode ser negativamente também, né, os famosos imprevistos, e acaba que isso redireciona o nosso barco um pouco, né? Isso é como se fosse um vento muito forte e acaba mudando um pouco da nossa direção. E se a gente não está atento a isso, eventualmente a gente vai parar num lugar que a gente não quer.
Então, por maior que seja o imprevisto, ou por maior que sejam os desafios, dedicar um tempo, pode ser 30 minutos, não precisa ser horas, 30 minutos no final do seu mês, para avaliar esse plano maior, avaliar o que foi feito no mês anterior e o que pode ser feito esse mês, é um porquê muito grande para você redirecionar esse navio de novo. Se é que ele desviou. Se ele não desviou, perfeito. Pelo menos você está acompanhando isso. Vai existir um momento, e eu espero que esse momento aconteça logo na sua vida, que vai ser suaves direcionamentos, suaves correções. Vai ficar leve, vai ficar liso. No começo é muita coisa porque a gente está há muito tempo vivendo de uma forma. É uma sequência de hábitos, é uma sequência de crenças, é uma sequência de resultados com insights, com aprendizados que acontecem a cada vez que a gente faz isso, mas que com o tempo, eu espero também que daqui para frente cada vez mais fique, como um dia já foi muito mais difícil do que é hoje, as coisas rodarem cada vez mais lisas. E eu não estou dizendo que não vai ter obstáculo, não vai ter desafio, e eu espero que tenham desafios, eu me sinto bem motivado quando encontro desafios que eu sei que eu tenho a capacidade de contornar, né? De pegar pelo laço, digamos assim. Bom, era um pouco disso que eu queria refletir antes da gente começar toda essa tralheira que é tarefa, smart, aloca, migração mensal, planejamento. É uma sequência, é uma metodologia, uma estrutura, é conhecimento, mas tudo isso tem um porquê. Eu acho que vale a pena a gente reforçar sempre o porquê da gente estar fazendo essas coisas. Eu acho que a gente entra com outra energia e as coisas com outra energia, a gente sabe, tendem a acontecer de uma outra forma também. Não como uma obrigação, sabe? Aquele fardo de ter que fazer uma migração mensal, de ter que fazer um planejamento mensal. É uma oportunidade, é um ritual. Tema da aula de hoje: como fazer um planejamento mensal. Aqui, vamos lá. Contextualizando, né? Estamos no final do mês. Eu sei que a live não sai no dia que eu gravo, mas independente de qual período seja, se for um final de mês, vai te servir. Mas no momento em que eu faço essa live, a gente está no dia 29 de abril e amanhã é o último dia do mês. Então é um bom momento de da gente estar pensando e revisando essa parte. E para fazer a migração, eu utilizo três referências: a estrutura organizacional que sustenta essa migração, que é o nome que leva esse momento, né? O planejamento mensal. Na metodologia do Ryder Carroll, se chama migração mensal. É uma espécie de revisão mais planejamento. Aí ele deu esse nome de migração. Eu gosto de usar a tríade do tempo, do Christian Barbosa, para avaliar as tarefas que eu estou fazendo e sempre tentando definir um objetivo em que eu tenho um alto equilíbrio e alto resultado. Isso é o que eu consigo extrair, né, de essencial desse livro. E o livro Um Ano em 12 Semanas, que é um ritmo que eu achei interessante e combina muito com o meu ritmo de fazer as coisas. Eu gosto de dar sprints, porque para mim a coisa que eu demoro a ver assim um acontecer, eu tendo a desistir mais rápido. Então, em 3 meses, 12 semanas, no caso, mesmo que sejam pequenas as coisas, né, nesse crescer, como eu defini aquilo, eu consigo ver aquilo acontecendo. Então, uma metodologia que encaixou muito bem com o meu perfil. E aí você pode variar esse período, né, esse ritmo, de acordo com o seu contexto. Se você quer ir mais devagar, se você quer ir mais rápido ainda, tudo vai depender do que você quer fazer nesse momento, do que você consegue também, para você não forçar e acabar nesse processo colocando sua saúde mental em risco e física também. Então, a primeira etapa para a gente fazer um planejamento mensal seria a gente fazer uma revisão do que aconteceu no mês passado. É assim que a gente meio que mantém esse ritmo. Usando a metodologia, né? Deixa eu colocar esse teclado para cá. Melhor. Primeira coisa, você vai fazer a migração mensal, que nada mais é que a revisão do mês anterior, mais o planejamento do mês seguinte. Se você não tem o mês anterior, você vai ter um plano maior e ir para a parte.
do planejamento do mês seguinte. Mas se você já tem registrado o seu mês, já tem usado a metodologia Bullet, existem algumas coisas que você precisa fazer antes de dar continuidade. Ah, existe um propósito por trás também de você estar todos os dias registrando, toda semana registrando. É para que no final do mês você tenha um resumo das suas 4 semanas e indicadores do que precisa ser melhorado e do que precisa ser, digamos assim, desconstruído. Nem sempre a gente tem que criar algo, a gente tem que desconstruir alguma coisa, seja um hábito, seja um contexto, uma situação, o que quer que seja, que o seu próprio registro mensal vai, ou, desculpa, que o seu próprio registro diário vai te fornecer, através das notas, através dos eventos, através das simbologias que você associou a coisas que não são tarefas, que é geralmente essa parte que é a que você tem que dar atenção. Se você fez os planejamentos semanais, você não precisa ficar olhando as tarefas. Você já sabe o que foi feito, o que não foi feito, e teoricamente seria você fazer da última semana. Só que como essa semana vai ter 3 dias, você já consegue revisar esses 2 dias e fechar o que foi feito ali na última semana. Então, você não fica olhando as tarefas em si. A não ser que você queira, sei lá, dar como é que eu posso dizer, uma inflada no que, nem inflada, porque parece artificial, um reconhecimento pela quantidade de coisas que você fez, né? Se quiser revisar isso, também pode ser feito, mas não tem necessidade se você fez os planejamentos semanais, porque nesse momento você revisa as tarefas da semana. Revisão mensal, notas, são seus pensamentos, insights, petições, e a partir disso podem ser positivas, ou negativas, e você pode tirar a partir positiva, não, positiva. Você pode tirar a partir disso um reforço, e aí você pode, por exemplo, implementar isso novamente nesse mês, ou as negativas, que você pode evitar. Sei lá, essa situação foi desconfortável, tentaria evitar isso esse mês de alguma forma, ou não fazer alguma tarefa, alguma coisa que te faça mal. É uma forma também de você evitar coisas negativas. O que que você olha também além dessas notas? O financeiro, entrada, saída, uma discriminada assim de uma visualização única e rápida para onde foi seu dinheiro, se está indo tudo bem, se está indo tudo como planejado nessa área, é uma área importante. Os seus hábitos, é interessante você, no final do mês, avaliar ponta a ponta como é que foi o desenvolvimento ou não de cada hábito. O que que você pode mudar no mês que vem, que não está dando certo, ou manter o que está dando certo. Então, notas, financeiro, hábitos, as suas metas, se foram cumpridas ou não. E aí, nesse momento, você não precisa ver isso, caso não tenha cumprido, como um fracasso. Veja mais como um indicador. A meta não atingida é um indicador de que o seu processo, a sua estratégia ou a sua execução, em algum aspecto, faltam algum elemento. Não é sobre a sua competência. Não é sobre nada além de coisas externas. Você precisa procurar entender em qual parte da execução, ou se na execução do planejamento, o que está falhando para que a meta não aconteça. E aí você pode fazer uma análise da roda da vida. A roda da vida é uma roda que é basicamente um espectro das áreas, não é nem que te sustenta, que te mantém satisfeito. Então a gente tem desde o financeiro, saúde física, saúde mental, relacionamento, espiritualidade, espiritualidade, educação, inteligência, sabe? Uma área assim. Então, o que que, além disso aqui, é importante para você? É que tem família, são os papéis que você exerce hoje que são essenciais na sua vida. Então, fazer uma análise disso aqui é uma forma de colocar em contato com o que você quer viver e, ao mesmo tempo, com o que você quer viver versus o que você vive. A maior dificuldade que a gente tem é encarar a realidade. É doloroso, digamos assim, porque quando a gente começa a sonhar e ver onde a gente está, a gente cria esse parâmetro, essa comparação, e
parece que geram um desânimo. E o ponto é você apenas planejar com mais precisão a execução disso. Porque quanto mais real for a forma que você vê a sua vida, você vê o que você está vivendo e o que você quer viver, menos chances você tem de se frustrar porque você sabe o passo que você pode dar. Você sabe como dar. É uma parte do autoconhecimento. E menos você começa a colocar sonhos. Não é não colocar sonhos, é colocar sonhos que são mais compatíveis com o tempo que você quer atingir com base no quem você é hoje. Então, essa roda da vida é uma forma de te aterrar, materializar um pouco do como você quer viver e te trazer um pouco da sua realidade. Por quê? Você dá uma nota de 1 a 10 em cada uma dessas áreas. E aí você precisa definir os parâmetros para a pontuação de cada área. O que é uma família para mim não necessariamente é uma família para outra pessoa. Então, o que que define essa pontuação de 1 a 10 dentro da sua vida? E aí você avalia, com base no mês que foi, a nota que você dá. Por que que eu tenho que esperar um mês para avaliar isso? Eu acho que é um período interessante de manutenção. Você não consegue fazer uma grandes mudanças em um mês. Você consegue mudar, não estou falando isso, mas grandes mudanças, aquelas significativas, não são feitas necessariamente em um mês. Mas um mês é um período muito bom de manutenção. Você consegue regular, parar algumas coisas nesse período. E você consegue parar alguma dessas coisas nesse período, seja no seu relacionamento, enfim, qual área você quer trabalhar esse mês. É sempre bom estar atento a essas áreas, elas existem, e estar atento que você pode melhorar a pontuação delas, melhorar a sua satisfação com cada uma delas. Beleza. Fez a análise da roda da vida, revisou suas notas, vamos preparar agora o próximo mês. De onde eu vou tirar o que eu vou colocar no plano do mês? O que você quer em 3 meses ou mais? Pode ser um sonho, pode ser um estilo de vida que você quer viver que é diferente do que você tem hoje. Pode ser uma vida completamente diferente. Já é um norte. É a partir daí que você vai começar a trazer elementos para encaixar nesse planejamento mensal. E para isso, eu recomendo que você use o sistema do bullet para acompanhar esse plano. Porque é muito fácil a gente fazer coisas, mas é muito mais difícil a gente acompanhar essas coisas. A gente pode fazer um planejamento no Word, pode fazer um planejamento numa planilha, pode fazer num mapa mental, pode fazer em vários lugares. Mas qual é a garantia que você tem de que você vai acompanhar isso diariamente? Se você ainda não tem esse hábito, é interessante que seja num caderno. Tem uma estrutura, tem um ritual diário, tem um ritual semanal e tem um ritual mensal. Ele te obriga, de alguma forma, a usar aquela ferramenta. O digital, ele não tem tanto essa funcionalidade e tem o fato de você se desviar muito aqui dentro, né? Uma vez que você está numa tela, você pode ir para qualquer lugar. Então vamos lá. No Bullet Journal, você vai separar. Eu acho que eu já vou aqui recomendar o fichário. Vou parar de recomendar caderno. Não estou vendo mais tanto benefício no caderno. Então, separa no seu fichário uma folha frente e verso. Essa folha frente e verso, no topo, você vai colocar. Então, no topo da página vai ser em abril. Abril não, desculpa. Opa, maio. E aí na frente você pode colocar as suas metas. E aí podem ser 3 metas. Recomendo que seja 3 ou menos. Quanto mais de 3, mais pressão, mais intensidade, mais desafiador. Menos que 3, mais suave, mais, digamos assim, manipulável. Você consegue inserir na sua rotina, consegue inserir no seu mês, sem forçar tanto. E aí, como é que você vai definir essas metas? Daquela forma, já tem aula aqui no canal falando sobre isso, vocês já viram também, que é o método SMART. É a meta ser específica, mensurável, alcançável, R é atraente, relevante. Boa. Específica. Se você for muito abrangente na sua meta, seu cérebro não vai entender se você chegou nela ou não. E aí você fica dando voltas. Você às vezes já atingiu o negócio, fica ali andando em círculo e não sabe se chegou ou não. Então, quanto mais específico,
melhor, mensurável. Você consegue medir isso, talvez no seu bullet, no seu caderno, se você conseguiu chegar ou não. Quando você chega nesse ideal que você desenhou para você, você consegue colocar números nisso? Isso é alcançável? E aí entra a parte da realidade. O que você vive hoje é realmente alcançável esse degrau ou você está colocando 10 degraus acima do que você vive? E talvez não seja tão alcançável. A probabilidade, as chances de você conseguir alcançar isso são, sei lá, 10, 5, 3%. Quanto menor porcentagem disso ser alcançável, menos você vai conseguir executar essa meta. Vai ser um acaso. Então, quanto mais tenta subir esse percentual de conseguir aquilo. E aí pode surgir uma vozinha no seu cérebro falando: ah, mas isso é tão pouco. Primeiro atinge esse tão pouco. Atinge esse lugar que o seu cérebro fala que é pouco. Se ele atingir, já coloca um pouco a mais. Também não precisa colocar 10 vezes mais. Se isso não te não, não é nem desafio, se isso não te dá aquele senso de, cara, eu vou precisar fazer algumas coisas. Talvez não seja assim que tem que começar. Talvez tenha que começar com essa frase: ah, isso aí é muito pouco. Tá, começa com muito pouco, então. E é relevante. Não adianta nada a gente seguir meta que outras pessoas querem que a gente alcance. Aqui é uma parte do autoconhecimento e você entender o que você quer para a sua vida e não o que a sociedade, as outras pessoas, as pessoas ao seu redor querem que você viva. É, isso é relevante para você mesmo. Conversa com o seu eu profundo, os 90% do iceberg que estão submersos e inconscientes, conversa com essa parte também. E temporal é o tempo que você definiu para atingir isso aqui é realmente factível? Ou você colocou uma expectativa que seja cumprido nesse tempo? E talvez você precise colocar um pouco o pé na água para entender realmente quanto tempo as coisas vão levar para acontecer. E aí você divide aquilo pela metade, ou sei lá, dá um jeito de fazer um pequeno teste para realmente ver se aquela meta vai demorar aquele tempo mesmo. É importante que as metas tenham essa característica. Quanto mais a gente treinar, e não precisa ser na sequência, ela precisa ter os elementos. Às vezes pode começar pelo tempo, pode começar pelo porquê. No Círculos Dourados, do Círculos Dourados de. Hoje a memória tá boa. Comece pelo porquê. Simon Sinek. Isso. Comece pelo porquê. Ele fala, começa pelo porquê. Talvez as metas começarem por isso aqui. É um ajuste que você pode fazer dentro da sua estrutura de escrita, de planejamento, de estratégia, de processos, que já é uma alteração. Pô, ao invés de eu começar com ela sendo temporal, falar, em 3 dias eu quero conseguir não sei o quê, eu vou começar com algo mais relevante. Quero tal coisa, ou viver assim faz parte da forma que eu quero levar as coisas. Então, quero fazer as coisas com calma, sei lá. É uma estratégia, sabe? Eu não estou dizendo que eu faço isso, com isso exatamente. Eu faço isso que eu disse da estratégia de alterar a ordem, talvez, dos elementos, para que se conecte melhor comigo. Para que ao fazer meu planejamento semanal, confira esse planejamento mensal e me conecte toda vez que eu leio aquela meta. Esse efeito que gera quando você lê aquilo. Tipo, faz sentido pra caramba eu ter desenhado isso. Que se for algo que não tem essa relevância, é só mais um negócio que você escreve aí no teu caderno, e aí você tá gastando seu tempo, gastando caneta, gastando papel, e seu tempo com uma coisa que não é relevante. Você não quer isso. Querem que você queira isso. E é importante a gente diferenciar o que a gente quer do que a gente acha que quer. Definiu as metas? É interessante você fazer um pequeno planejamento semanal. Não, é um marco semanal, ainda na mesma folha. Você divide em 4 semanas, sendo a semana 18, se eu não me engano, aqui a gente está, semana 19, semana 20, semana 21. É isso? 18, 19, 20, vai até 22. Essa aqui já faz parte do seu planejamento de abril, né? Veio carregada em abril. Você só vai terminar o registro diário no mês seguinte. Mas tem meia semana, digamos assim, né? Esse mês. E aí, quais são os marcos que você espera atingir dentre as metas que você desenhou? E aí, aqui é uma sugestão se você também é uma empresa, digamos assim. Para além das 3 metas pessoais, aqui, se você é líder, gestor, empreendedor,
você colocar três metas profissionais também, empresariais, digamos assim. E uma coisa que eu percebi é quanto mais a gente vai se vendo como empresa, mais as coisas pessoais vão ficando de lado. Mais a gente começa a comemorar as conquistas empresariais, que estão muito atreladas ao profissional, e pouco a gente começa a comemorar em relação aos pessoais, os hobbies, as viagens, os momentos de lazer, com a família, com os amigos, com quem a gente quer estar perto. E aí, focar muito nisso aqui, que aí seria o quê? Ganho financeiro, cliente, enfim, as metas que a gente tem quando a gente tem uma empresa, né? Quando a gente é empreendedor. E infelizmente, é um pouco infelizmente, porque isso é um sintoma de colapso, né? Cada vez mais pessoas estão tendo que empreender. Não deveria ser necessariamente assim. Eu não acho que esse é o caminho para uma sociedade bem estruturada, porque nem todo mundo tem esse perfil e precisa mesmo assim submeter a esse estresse. E no começo é um estresse. Enfim, fui numa toca de coelho aqui e já voltei. Aí você faz para pessoal e profissional. E nas semanas, quais são os marcos que indicam que você vai conseguir bater essa meta na última semana? E geralmente a última semana eu gosto de deixar para revisão. Marcos indicam, estou indo em direção, no caso, as metas. E aqui, revisar. Então vamos colocar aqui uma meta minha pessoal para esse mês, para a gente ter um exemplo legal de como é que ficaria. Eu quero aprender a tocar 6 músicas esse mês. Duas no violão, duas folk e quatro bossa nova. Para mim, tocar um instrumento está dentro de um hobby, então já conversa muito com uma relevância minha de alimentar meu criativo, meu lazer, meu ócio, me conectar com instrumento musical. Então, só a atividade por si só, ela já é relevante. Eu não preciso colocar mais justificativa além dessa. É, temporal, até o final do mês, então tenho 4 semanas e meia para conseguir isso. É mensurável, eu sei quando eu consigo tocar uma música, é, né, do início ao fim, cantando e tocando. São 6 músicas, esses 5 todos. Alcançável, sim, eu consigo em média 2 por semana, se eu ficar muito tempo. É, relevante, temporal, específico. Pronto, saiu uma Smart aqui facinho. Lembrando que o relevante vem por ser uma tarefa que já é relevante por si só. Eu poderia colocar aqui, porque música, colocar um instrumento é um momento de conexão comigo mesmo, de criatividade, de lazer. É uma amostra que estou desenvolvendo outras áreas minhas e me mostra que estou no caminho de viver uma vida integral. Posso colocar isso. Mas ela por si só já vem esse automático na minha cabeça para outras tarefas, talvez um pouquinho mais, metas um pouquinho mais chatas, digamos assim, é, mais profissionais, acho que é isso. Ou mais difíceis no sentido de desenvolver o hábito. Pode ser. Desenvolver o hábito, eu preciso exercitar melhor essa parte do relevante, porque aí me dá mais motivos para começar ou desconstruir um hábito, por exemplo. Aí na semana 18, tem que escolher as músicas. Então, tem que ter com as referências e aulas. Na semana 19, eu aprendo os músicos. Os quatro, não sei, né? Isso. Reviso e toco as 6 músicas. E aí no mês que vem eu planejo se eu quero tocar mais músicas, enfim. Aí é o Vitor do mês que vem. Beleza, separei aqui meus marcos por semana dessa meta, que é uma das minhas 3 metas pessoais de desenvolvimento e metas, algo que eu quero alcançar. Definimos as metas e assim, a meta, lembrando, ela é um marco, né? Vocês viram que eu já coloquei um pouco mais sobre marcos e menos sobre metas. Porque a meta, ela não é o que vai me fazer feliz. Não é chegando, tocando 6 músicas que eu vou ser o cara mais satisfeito do planeta e minha felicidade será plena e depois disso eu não preciso de mais nada, atingir o nirvana. Não. É que eu sei que é um marco na minha vida, um indicador de que cada vez mais eu tô, sei lá, construindo um repertório, sendo uma pessoa,
com uma capacidade de ter outras habilidades, mais presenciais, enfim. Ela reforça um como eu quero viver, uma visão de futuro minha, eu, Vitor, lá no futuro, e eu sei que isso aqui é um indicador de uma pessoa que eu quero construir lá na frente. Só para não a gente não ficar apegado emocionalmente ao fato de tocar 6 músicas, não é sobre isso. É só um marco que me indica que eu estou indo naquela direção. Beleza, fizemos as 3 paradinhas aqui, 3 metas, marcos, e aí vai vir as tarefas. Todas as tarefas? Não. É uma opção. Você vai gastar muita folha se você começar a colocar todas as tarefas, inclusive as subtarefas, dentro desse planejamento mensal. O que eu recomendo é que você coloque as maiores tarefas, as representativas. Vou colocar aqui, tarefas representativas. Por exemplo, eu tenho um projeto que envolve fazer o lançamento de alguma coisa. Isso já do lado empresarial. Então, a tarefa não é tudo que compõe fazer aquilo. É fazer o lançamento. X, Y, Z. E lembra que tem um pontinho aqui. Não sei fazer o pontinho no teclado. Tem um atalho. Tem o ponto, mas esse ponto é muito pequeno. Mas é um pontinho de tarefa, tá? A simbologia do bullet journal. Você coloca um pontinho aqui. E aí é interessante você classificar essas tarefas. Eu gosto de classificar. No mês passado eu fiz por tabela. Achei horrível. Não recomendo fazer por tabela. Eu acho interessante fazer assim. Deixa eu pegar aqui. Ah, por que abrir uma folha mesmo? Tem como desenhar no mapa, não dá. Você está conseguindo acompanhar certinho ou eu tô indo rápido demais ou viajando demais? Muita toca de coelho. Tá tranquilo. Obrigado, Lu. Então bora. Oi, Gabriela, tá bom? Gabriela tá bom. Rachel tá bom. Então, vamos ver. O pincel tá aqui. Eu vou estar em maio. Eu vou. Mês de maio, topo da folha. E aí, o que que eu recomendo você fazer com as tarefas para classificar? Eu tenho feito assim para treinar melhor essa categorização. Então, eu coloco em urgentes. Peraí, dá um zoom aqui fica melhor. Então, urgentes, uma outra categoria de importantes e uma última de circunstanciais. Por que que eu estou fazendo isso? Porque a ideia do Christian Barbosa, no livro dele, A Tríade do Tempo, é que a gente cada vez mais deixe de fazer tarefas urgentes e circunstanciais e foque cada vez mais em fazer tarefas importantes. As tarefas urgentes são as tarefas que a gente não pode adiar e que geralmente representam alguma consequência ruim caso a gente não faça. E geralmente aqui estão o trabalho, e lembrando que não é todo o trabalho que você faz em si, né? Às vezes você pode estar numa situação em que alguma coisa que você executa pode ser delegada, mas alguma coisa que faça você ter renda, atividades que geram renda, melhor, que geram renda. Aí tem as contas a pagar, os compromissos que se você faltar, comprometem a sua reputação, e aí você vai colocando todas essas tarefas maiores que compõem o seu mês e classificando aqui dentro. Depois você vai colocar as tarefas importantes. Quais são as tarefas importantes? São aquelas que a gente procrastina geralmente, porque são aquelas que constroem a vida que a gente quer viver. E a gente geralmente deixa ela para o final do dia e fala, ah, amanhã eu faço, porque ela é justamente assim. Você pode adiar ela. Não tem um problema, uma consequência imediata você adiar, porque são tarefas que vão construir mais do futuro. Então, é interessante que cada vez mais a gente realize esse tipo de tarefa, as importantes. E aí é interessante você classificar isso no início do mês, assim, pelo menos eu tenho visto como uma forma de avaliar a minha transição de tarefas urgentes e circunstanciais. E aí, quais são as circunstanciais? São aquelas que não constroem o futuro que a gente quer, mas caso a gente não faça, não geram consequências negativas. Por exemplo, aceitei jantar na casa de fulano num dia que eu podia, sei lá, fazer alguma coisa importante. É uma circunstancial. E eu não digo, esse exemplo não foi para eliminar, por exemplo, tarefas importantes que estão relacionadas à manutenção de relações. Se esse jantar, se uma festa, se alguma coisa em específico é importante para esse tipo de manutenção, mantenha como importante. Mas a gente tem muitas circunstanciais. Às vezes a gente aceita
durante nossa semana, durante o nosso dia sem perceber, e elas parecem pequenininhas, mas que vão se somando e gerando uma dor de cabeça lá no fundo, e é isso que faz a gente não ter muito tempo para fazer as importantes também. Então, a frente da folha, espera eu consigo fazer uma frente aqui? Consigo, não quero duplicar, só queria ver. Frente da folha, céu. O Photoshop não é muito bom fazer isso não. Muito trabalhoso. Maio, metas, marcos semanais. E aí as semanas. Semana 18, semana 19. Aí eu não sei se é um problema do Photoshop, entre a cadeira e a mesa, né? Caligrafia aqui, pode ser 20, 21. E aqui é 22. E aí ficaria assim o seu plano mensal, no seu planejamento mensal do Bullet Journal. E aí quais são... Bom, aí fechamos essa parte aqui, que é de planejamento, a gente define nossas metas, define os marcos que vão nos indicar que a gente está indo em direção às metas, e aí a cada semana, quando a gente for fazer nosso planejamento semanal, a gente consegue bater no planejamento mensal e observar se a gente está, digamos assim, no tempo, ou se talvez precise de ajustes. E é para isso que serve um plano. Se ele não for ajustável, ele não serve. A nossa vida não é previsível dessa forma. Então a gente não vai conseguir dizer exatamente o que a gente vai conseguir fazer, mas entende que naqueles momentos seria interessante esses marcos estarem acontecendo para que as metas que eu defini aconteçam. É assim que a gente vive com intenção mesmo, né? De fazer as coisas acontecerem. Quando a gente define um alvo, acompanha a execução e corrige a direção para chegar naquele alvo. Com isso feito, vão ter tarefas a partir disso. E as metas, elas geralmente estão nas tarefas importantes, tá? Faltou essa observação, mas a meta vai estar muito vinculada aqui, as tarefas vão estar bem para cá. As urgentes, aquilo que não pode deixar de ser feito, não pode ser agendado, precisa ser feito nesse mês. E as circunstanciais, no meu caso, eu tenho poucas, mas já vi muita gente, geralmente que tem muito envolvimento com várias áreas assim da comunidade, de várias coisas, assumem vários compromissos com outras pessoas, com outras instituições, com várias coisas que acabam tornando, dependendo do que elas aceitam, o tempo dela mais escasso. Eu já vi uma pessoa com esse tipo de tarefas, né, na vida. E aí, beleza. Você fez aqui o seu plano simples. É bem simples, não precisa ser de outro mundo. Por isso que eu falo, meia hora, você já consegue revisar ali bem e planejar alguma coisa com realidade, com materialidade. E aí vem outras duas folhas, que é uma recomendação. Se você não tem um sistema de registro financeiro, por exemplo, é interessante. Você tem um traqueador financeiro, você pode fazer uma tabelinha no seu caderno, e aí você pode colocar aqui só. Interessante, nunca pensei em usar o Photoshop. Uma tabela aqui, você vai ter. Eu consigo fazer uma. Pegar a linha. Vai ter uma coluna aqui de entradas e saídas, uma coluna da data, uma coluna do valor. Você pode adicionar mais colunas, por exemplo, se você quiser colocar categoria, colocar o valor lá no finalzinho, então, barra, você mexe aqui, e você pode fazer isso no caderno. Se você não tem um sistema digital, né, e não gosta do sistema digital, tem gente que faz numa planilha Excel e tá tudo bem também. O que importa é você fazer esse acompanhamento em algum lugar. Você faz o financeiro. Se for muito volume de transações, você faz duas páginas. Se não for, faz em um na frente ou no verso. Eu faço no verso. E na frente eu coloco um traqueador de hábitos. Vou colocar rastreador, que é mais brasileiro. Traqueador para norte-americano. Tem que escrever direito. Rastreador de hábitos. Beleza. Em cima. Vamos ver se vocês estão atentos aqui às minhas falhas e ao bullet journal. Vocês estão afiados. Eu cometi um erro aqui nisso tudo. E sabe me indicar qual erro que eu cometi? Montando esse mini bullet? Falta a numeração da página. Boa, Lu! É isso aí. Então, página 135. Esse você coloca no índice, tá, gente? Sempre colocando no índice. 36. Ah, não vou numerar tudo aqui, não. Vocês entenderam. As duas primeiras tá bom já. Pronto. 37 e 38. Aí, me ajudem aqui. Me ajudem não. Eu me ajudo, né? Aqui, beleza. Mais um para os hábitos. Como é que funciona esse aqui dos hábitos?
Você vai ter várias coluninhas. Deixa eu ver se eu consigo bloquear isso aqui. Bem pequenininhas, assim, apertadas mesmo. Será que eu consigo fazer rapidinho aqui? Consigo. E você pode fazer isso aqui no seu caderno também. Principalmente nos pontados, eu acho bem mais fácil de fazer. Nas folhas pontadas. Esse, esses linhozinhos aqui. Vai ser uma linha na horizontal, outra linha aqui na vertical e outra linha na horizontal. Com seus quadradinhos. Exatamente o tamanho dos quadradinhos das folhas. E aí você vai fazer só no número relativo ao mês. Então, são 30 dias, são 31 dias mês de maio. Então, vai ser assim. Eu estou tentando tornar o mais material possível, visual possível, a execução de tudo que acontece. Porque eu vejo que algumas pessoas, e não só poucas pessoas, falam que às vezes é muito abstrato tudo isso. Então, eu vou tentar trazer o máximo de ilustração que eu conseguir para mostrar o quão material é fazer isso aqui tudo. Então, aí você tem aqui seu rastreador de hábitos. Aí aqui você vai escrever o seu primeiro hábito, que é a lista de hábitos. Aí ele vai virar aqui, e aqui na lateral, você vai ter os dias do mês. Dia 1, né? De 1 a quinta até o último dia do mês, que é 31 sábado. Vou sim, Gabriela, fica no YouTube. Só demora um pouco para sair, mas fica assim. 31 sábado. E aí, à medida que você vai executando ou não o hábito, e aí pode ser o hábito. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui que vai ficar legal. Essa prancheta aqui é qual? 4 aqui. Uma coisa que é legal de fazer, fazer não. Como é que usa isso aqui, né? Aí, por exemplo, no dia primeiro, eu não preenchi minha lista de hábitos. Cadê meu pincel? Cadê minhas cores? Por que não pinta? Lúcia, sabe dizer por que não tá pintando? Na camada. Você tá na camada? Deixa eu ver. Ah, prancheta errada. Meu Deus, quanta linha. Aqui. Agora vai. Vamos ver. Aí. Então, não consegui fazer minha lista de hábitos na quinta-feira, dia primeiro. Aí você marca um vermelhinho. Aí, no dia seguinte, você conseguiu fazer. Pô, eu consegui fazer minha lista de hábitos. Eu marquei todos os quadradinhos. Então, aí você preenche o verde. Pô, meu fichário caiu na água, perdi tudo, não teve como montar, era 11h59. Não tive como fazer na sexta. Então, beleza. Você faz aqui, ó, um azul, velho. Não teve como. Acontece também. Só toma cuidado, se tiver muito azul, podem ser muitas desculpas. E algumas delas são razões, são plausíveis, mas outras às vezes são só argumentos para você não fazer mesmo. É um convencimento do seu próprio cérebro, sabe? Para você não ir no desconforto. E aí você faz isso para os hábitos que você quer construir e para os hábitos que você quer desconstruir. Você não vai focar em todos no mês, você vai focar em um por vez. Então, se você está começando com a lista de hábitos, foca na lista de hábitos. Ah, Vitor, mas por que que você escreve então todos os outros hábitos que eu quero construir e desconstruir? Para você não perder de vista a pessoa com quem você quer se tornar. A pessoa da sua visão de futuro que não tem aqueles comportamentos e tem os comportamentos que você quer. Às vezes vai parecer um pouco frustrante você preencher muito vermelho, mas respira e confia no processo, que eventualmente isso vai ficar verde. É para você não esquecer, para você ficar materializando ali e eventualmente com esse movimento de às vezes só focar na lista de hábitos, outros hábitos podem surgir, outros hábitos podem ser desconstruídos. Depende de como é que você está combinando também os hábitos angulares, o empilhamento de hábitos, as ferramentas que, né, fazem a construção e desconstrução dos hábitos. E aí fechou. Aí eu tenho o meu bullet do mês pronto para iniciar o meu mês. Eu posso ter já uma folha para cada semana, né? A semana 18, 19 em diante, já posso criar aqui mesmo, e se eu já quiser alocar as tarefas, eventos e compromissos nas semanas, eu já posso fazer isso. Então seriam mais 4 páginas aqui. Pode colocar todos que você quer construir e todos que você quer desconstruir, mas você vai focar em um por vez. São 24 hábitos. Então nessa folhinha aqui, esse é o limite. Aí aqui nesse último eu coloco potencial diário. É uma nota que eu dou no meu dia de 0 a 10. É uma notinha aqui no final. E aí aqui seria semana 19. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas
Acho que tem um bom propósito para ilustrar bem. Quero que vocês saiam visualizando no bullet de vocês isso. Inclusive agora mesmo, se quiserem fazer 22. E aí eu uso o mesmo princípio ali. Fazer assim que sai mais rápido. Agentes. Isso é se você quiser, né? É uma opção. Aqui é opcional. É interessante que você já se antecipa. Você só não numera a página, né? O fichário ele tem essa possibilidade, essa liberdade de você só colocar sem a paginação. E aí, quando você chegar no final da semana anterior e iniciar a próxima, você já vai saber o número dela. Mas você já mantém os registros sem precisar esperar chegar na página. Ou ter que fazer dois registros, um no começo do caderno, outro no final da semana. Tá, aqui e, e aqui. E aí você já consegue planejar as semanas. E aí você vai, claro, se você for fazer isso, vai tomar mais tempo, pelo menos mais meia hora, para você alocar essas tarefas em cada semana, dependendo também do volume que você vai ter, né? Às vezes você vai ter duas folhas, frente e verso, na verdade, para cada semana, então você gasta um tempão aí separando tudo. Mas eu, sim, se você fizer desse jeito, de todas as semanas, todas as tarefas, todo mês, eu acho que você atinge o Nirvana, porque sai tudo da cabeça, sobra nada. Tá tudo ali. Só seguir o plano agora e direcionar quando deu errado, quando deu certo, reforçar e tá feito. Seu mês. Os imprevistos vão acontecer, você vai alocando nos circunstanciais, nos urgentes, importantes. Seria interessante você não se sujeitar sempre a um imprevisto. Tenta avaliar sempre que surge um imprevisto se ele é realmente necessário fazer agora. Às vezes, só de você interromper uma tarefa para apagar esse incêndio, que às vezes nem é um incêndio, é só impressão, às vezes as pessoas que pedem fazem parecer um incêndio. E quando na verdade você pode esperar, às vezes 2 dias ali, tranquilos. Aí você não pausa, você não interfere um planejamento que você já tem do dia, da semana ali, contra aquela tarefa que apareceu, brotou. O que que faltou aqui? Planejar. Eu acho que foi tudo. Fizemos o planejamento mensal. Então aqui separamos em tarefas, mês de maio, rastreador de hábitos, financeiro e opcional. Quiser adiantar, você pode fazer por semana, as semanas. E aí você começa o seu bullet journal do mês de maio. Mais um mês. Pode ser a metade do seu ciclo de 12 semanas. Pode ser o fim do ciclo se você começou no carnaval. Então agora é o novo ciclo de 12 semanas. Eu comecei ali um pouco antes do carnaval, então para mim é mais ou menos o final do meu primeiro ciclo. E eu já estou muito satisfeito com os resultados que eu colhi, incluindo essas lives. A live de hoje bate a 12ª live e cumpre meu plano de 12 semanas. E eu já colhi muitas coisas com isso, assim, valeu muito a pena. Às vezes vale o esforço do desconforto para o que você quer atingir. E essa é a ideia, né? A gente tem todo esse trabalho, todo esse esforço, todo esse gasto de tempo, porque a gente quer construir uma parada melhor pra gente, uma vida melhor, resultados diferentes. A pessoa que a gente quer ser e quer, e os resultados que ela tem estão em desenvolvimento e a gente está nesse processo de chegar lá. Mas para isso, precisa de organização, precisa de planejamento, precisa de desenvolvimento pessoal. E se essa aula te ajudou de alguma forma, se você quiser novas aulas, eu peço que vocês me ajudem preenchendo aqui o formulário, ajuda bastante no meu trabalho, me dá ideias para trazer para as próximas aulas, e eu consigo ver se realmente está ajudando ou se só está enchendo linguiça, o que eu não quero. Muito bom, eu fiquei curiosa com aquilo que você falou no começo, que assim, eh, quando a gente não faz alguma coisa, que não é necessariamente, mau planejamento ou só procrastinação, que falar um pouquinho mais desses outros pontos cegos, assim, do porquê que a gente não faz o que a gente acha que tem que fazer. Porque entendi. Às vezes essa não execução tem alguns fatores, né? Além da falta de clareza, podem ter pode ter o contexto socioeconômico. Então, a pessoa realmente está muito estressada, está muito sobrecarregada, está num contexto ruim, e aquilo ali, por mais que você entra na parte do não alcançável, que é quando a gente vê a realidade comparada ao que a gente quer atingir. Tipo, o contexto.
não permite que aquilo seja alcançável. Naquele contexto, algumas coisas mudando, essa variável muda. Por isso que é interessante na hora de definir as metas, olhar essa parte do alcançável. Quando eu defini as metas do violão, eu entendo a minha realidade de aprender novas músicas e conseguir executar isso. Eu já tenho dados disso, mas quando a gente não tem dados, é um tiro no escuro. Eu entendo. Mas para isso que serve planejamento semanal. Se você está vendo que não está atingindo os marcos que teoricamente tinha que atingir, faltou só clareza nos passos, na complexidade daquela execução. Eu não tinha consciência de que tinham mais passos para dar nesse meio do caminho, mas aí você reajusta. Você sabe que a meta não vai ser provavelmente atingida, você pode refazer aquela meta. Você pode ajustar, falar, ó, na semana, no meio do mês, percebi que é o dobro de atividades, então eu vou colocar a meta para metade do que seria. Que seria, sei lá, às vezes é a metade da conclusão do trabalho. E beleza, tá tudo bem, não tem um problema você mudar essas coisas. É para isso que serve o plano, para adaptar. Então, se você não está conseguindo, mas você está avançando, não é sobre você. É só a estrutura, é o sistema, o plano, o tempo que você definiu ali. É só uma das variáveis. E aí é pegar leve e com mais leveza. Leve e suave. As coisas vão acontecer. Já estão acontecendo. Vocês estão aqui há 12 semanas. Luta desde a primeira aula, cara. É muita coisa já, cara, que aconteceu nesse tempo todo, de mudança, de visão, de maturação. E é pouco tempo. Assim, eu nunca avancei tanto, tão rápido na minha vida. Desde que eu comecei a dessas lives, as coisas deram uma crescida mais rápido. Só de estar dando essas aulas, de estar nesse momento aqui e aplicando um pouco disso, já me deu benefícios. Olha os seus resultados. Não esquece de olhar os resultados, o que já foi atingido. E celebra porque há um ano, 6 meses ou 3 meses atrás era o que você queria. Abre uma cerveja, acende um baseado, comemora. Então, obrigado pela participação mais uma vez. A gente se vê então na próxima aula. Uma boa noite.